A maior mentira que já lhe contaram não veio de outros. Nasceu na sua própria mente. Você acreditou que precisava esperar o momento perfeito, a motivação ideal, as condições ideais. Essa ilusão destruiu mais vidas do que a pobreza, a doença e a guerra juntas. A verdade brutal é: a vida não espera. Ou você age, ou você é consumido. Você acredita que precisa se sentir inspirado para agir, que a confiança só chegará quando tudo se alinhar perfeitamente, que precisa primeiro aguardar o momento oportuno. Mas essa é a mentira mais destrutiva já sussurrada em seu ouvido. A dura realidade é: a motivação nunca precede a ação, ela sempre a segue. É como esperar que o fogo aqueça a madeira antes de acendê-la. O calor só aparece depois que você acende a chama. Já vi homens perderem fortunas e oportunidades simplesmente porque acreditavam que deveriam esperar um entusiasmo perfeito antes de agir. Quantas vezes você adiou uma decisão, um projeto ou até mesmo uma conversa importante, esperando se sentir pronto? Quantas promessas você fez a si mesmo, dizendo: amanhã eu começo? Amanhã nunca chega, e o que resta é a frustração de perceber que a vida passou e nada mudou. O segredo é simples, mas poucos ousam aceitá-lo. Você deve se forçar a dar o primeiro passo, mesmo que não queira. É como quebrar uma parede invisível de vidro. O desconforto inicial é insuportável, mas ao quebrar essa barreira, a clareza emerge. O movimento gera confiança, a confiança gera motivação. E de repente, você descobre que o que parecia impossível tornou-se inevitável. Considere Thomas Edison. Quantas vezes ele falhou em suas tentativas de criar a lâmpada elétrica? Milhares. Se ele tivesse esperado a inspiração certa, ainda estaríamos vivendo à luz de velas. Henry Ford, da mesma forma, não ficou parado, esperando que a indústria automobilística amadurecesse. Ele assumiu riscos, construiu, falhou, corrigiu, persistiu e transformou o mundo. Esses homens não eram diferentes de você. A única diferença é que eles se recusaram a esperar. E talvez você pergunte: mas e se eu não tiver confiança? E se eu não estiver preparado? Digo a você, a confiança não é um pré-requisito, é um resultado. Você não a encontra antes da jornada, mas ao longo do caminho. É como aprender a nadar. Ninguém se sente confiante antes de entrar na água. A confiança surge quando você pula e descobre que não afunda. Lembro-me de um período em que eu mesmo lutei contra essa luta interna. Diante de uma página em branco, esperando as palavras certas para escrever, o silêncio da minha mente parecia um inimigo invencível. Mas bastou escrever uma única frase, por mais simples que fosse, e de repente as ideias começaram a fluir como um rio rompendo uma represa. Foi aí que eu entendi: a ação é a chave que destranca a mente. Você já notou como o medo e a dúvida só aparecem quando você está parado? Enquanto você imagina, superanalisa e calcula riscos, eles crescem e o sufocam. Mas quando você se move, eles se dissipam. É como uma sombra. Ela só existe quando você permanece imóvel na luz. Enquanto você anda, a sombra não desaparece, mas deixa de incomodá-lo. Considere o caso de um vendedor iniciante. Antes de pegar o telefone para fazer a primeira ligação, o medo o paralisa. Ele pensa em tudo o que pode dar errado: rejeição, crítica, humilhação. Mas no momento em que ele se força a discar o número e ouvir uma voz do outro lado, algo muda. Seu coração acelera, suas mãos tremem, mas a ligação termina, e com ela, uma parte do medo desaparece. Na segunda ligação, ele se sente mais confiante. Na terceira, o processo se torna natural. O que mudou? Não o medo em si, mas sua decisão de agir apesar dele. A verdade é que esperar estar pronto é a justificativa mais sofisticada para a covardia. Nenhum homem ou mulher de sucesso começou pronto.
eles simplesmente começaram. E é isso que distingue aqueles que triunfam daqueles que apenas sonham. A ação constrói o caminho. Então eu pergunto, quantas oportunidades você perdeu porque esperou demais? Quantos projetos permanecem guardados em uma gaveta porque você acreditou que faltava coragem? Quanto tempo você deixará essa mentira ditar o curso de sua vida? A única coisa que lhe falta não é confiança, nem motivação, nem tempo. O que falta é decisão. A decisão de agir agora, mesmo quando sua mente diz que não é o momento certo. Quando você entende e aplica isso, algo extraordinário acontece. Sua vida começa a se mover em uma direção que parecia inatingível. Você deixa de ser escravo do humor, das circunstâncias ou da espera eterna. Você descobre que o poder de transformar tudo já estava em suas mãos, escondido atrás daquele primeiro passo que você nunca deu. Este é o ponto que poucos percebem. Não existem segredos místicos, nem truques ocultos. Existe apenas a verdade crua de que o primeiro movimento é a chave que desperta toda a energia adormecida dentro de você. O resto se encaixa depois, sempre depois. O medo é o maior impostor que já habitou a mente humana. Ele se apresenta com a voz da razão, mas, na verdade, é apenas a sombra do que nunca acontece. Quantas vezes você se absteve de dar um passo porque acreditou nas histórias que o medo lhe contou? Quantas oportunidades deixaram de florescer porque sua mente o convenceu de que o fracasso seria insuportável? A verdade é que o medo raramente se materializa e, quando o faz, somos quase sempre mais fortes do que imaginávamos. Vi homens extraordinariamente talentosos abandonarem seus sonhos antes mesmo de começar, não por falta de habilidade, mas por excesso de dúvida. Pergunte-se, qual é a pior coisa que poderia acontecer se você falhar? Perder dinheiro? Ser criticado? Começar de novo? Você já enfrentou situações difíceis na vida e ainda assim aqui está você, ouvindo estas palavras. Então, por que você acredita que não conseguiria suportar um revés? O medo alimenta uma mentira que você não consegue suportar a queda. Mas o que realmente destrói uma vida não é cair, é nunca ter se levantado para tentar. Lembro-me de um homem que conheci, Edwin C. Barnes. Ele não tinha fortuna, nenhum sobrenome proeminente, nem mesmo um emprego estável. O que ele possuía era um desejo ardente, trabalhar ao lado de Thomas Edison. O medo poderia tê-lo paralisado. Afinal, que homem comum teria a audácia de declarar a Edison que seria seu sócio? Mas Barnes não deu ouvidos ao medo. Ele pulou em um trem de carga, chegou ao escritório de Edison e declarou suas intenções. Ele recebeu um trabalho simples, quase insignificante, mas não desistiu. Anos depois, ele se tornou sócio de Edison. Tudo porque ele confrontou o medo de frente. Você já notou como o medo cresce precisamente quando você está parado? É como uma parede pintada para parecer intransponível. À distância, ela parece muito alta, muito sólida. Mas à medida que você caminha em direção a ela, você descobre rachaduras. Percebe que não era tão resistente assim. E quando você finalmente a toca, você percebe que era apenas papel pintado. O medo não é concreto, é uma ilusão. E essa ilusão só desaparece quando você age. Eu mesmo fui vítima desse impostor em várias etapas da minha vida. Houve um tempo em que minha reputação estava em ruínas, meus recursos escassos e minhas esperanças diminuindo. O medo me disse, você não vai se recuperar, é o fim. Mas ainda assim eu perseverei. Lembro-me de escrever discursos e livros, enquanto muitos duvidavam de mim. O medo estava presente, mas descobri que ele não conseguia me parar se eu me recusasse a ouvi-lo. E foi precisamente essa insistência em agir, apesar do medo, que manteve vivo o legado que agora alcança milhões. Talvez você esteja experimentando exatamente isso agora. Talvez você pense, e se eu perder tudo? E se não der certo? E se eles rirem de mim?
Mas deixe-me inverter a pergunta. E se der certo? E se esse passo que você tanto teme é precisamente o que o libertará da vida medíocre que você tanto despreza? O medo nunca mostra esse lado da moeda. Ele só amplifica o pior cenário possível, nunca o melhor. Pense nos grandes nomes que caminharam por esta terra. Roosevelt, por exemplo, depois de ser atingido pela poliomielite, poderia ter se rendido ao medo de ser visto como fraco. Mas, em vez disso, ele enfrentou sua condição com coragem e tornou-se presidente dos Estados Unidos durante um dos períodos mais desafiadores da história. Se ele tivesse acreditado no medo, talvez o curso de toda uma nação teria sido diferente. Você precisa entender: coragem não é a ausência de medo. Coragem é seguir em frente apesar do medo. É olhar para a sombra que a mente cria e dizer: vou assim mesmo. Quanto mais cedo você fizer isso, mais rápido descobrirá que o medo encolhe diante da ação. A cada passo que você dá, você o despoja do poder que ele nunca deveria ter sobre você. Portanto, em vez de fugir do medo, caminhe em direção a ele. Enfrente-o de frente, como Barnes fez, como tantos outros fizeram. Você perceberá que a prisão que o mantém estagnado nunca teve uma fechadura. Você foi quem acreditou que estava preso. O medo não é uma parede, é apenas um véu. E quando você atravessa esse véu, você descobre que do outro lado não havia um monstro, mas a vida que você sempre sonhou em viver. Quantas vezes você repetiu para si mesmo: eu começo amanhã? Quantas vezes esse amanhã se transformou em uma semana, depois em um mês, e de repente em anos de promessas vazias? A procrastinação é um ladrão silencioso, um inimigo que não grita nem ameaça, mas rouba seus dias sem que você perceba. Você acorda acreditando que tem tempo de sobra, que o momento certo ainda chegará. Mas quando finalmente olha para trás, descobre que sua vida foi consumida por uma espera inútil. O aspecto mais cruel da procrastinação é sua máscara. Ela não se apresenta como preguiça, mas como preparação. Você se diz que não está adiando. Você está simplesmente esperando condições ideais, esperando aprender mais ou se sentir mais confiante. Mas tudo isso não passa de uma mentira elegante. O tempo nunca será perfeito e a confiança não aparece antes da ação. Você sabe disso, mas permanece preso neste ciclo, e enquanto você espera, o hábito da inércia se fortalece. A cada dia que você procrastina, aumenta o peso que carregará ao finalmente decidir começar. Já vi mentes brilhantes perderem oportunidades incríveis por caírem nessa ilusão. Um homem me dizia constantemente que tinha uma ideia de negócio revolucionária, mas precisava de mais tempo, mais capital, mais segurança. Esperou tanto que outros executaram o que ele apenas sonhou. Tinha a visão, mas lhe faltava a coragem de agir. No fim, sua vida se tornou uma coleção de planos que nunca saíram da prancheta. Eu mesmo não fui imune a esse inimigo. Lembro de ter finalizado um manuscrito. Por meses, insisti que precisava de uma última revisão. A cada adiamento, acreditava estar melhorando o trabalho, mas, na verdade, estava me aprisionando em um ciclo interminável de insegurança. Quando finalmente enviei o livro, percebi que a única coisa que me separava da conclusão era o próprio atraso que eu havia criado. A procrastinação quase matou o projeto antes mesmo de ele nascer. O segredo para vencer esse ladrão reside em um princípio simples. Comece, mesmo que imperfeitamente. Uma pequena ação vale 1000 intenções brilhantes. Você não precisa mover montanhas de uma vez, apenas dê o primeiro empurrão. Experimente a regra dos 5 minutos. Diga a si mesmo: vou trabalhar nisso por apenas 5 minutos. Não parece ameaçador, não parece avassalador. Mas ao começar, você descobre que a energia flui, a inércia perde seu poder, e esses 5 minutos facilmente se transformam em 1 hora. É o poder do impulso.
Veja como isso se aplica à sua vida. Quantas vezes você adiou a simples tarefa de organizar suas finanças, de iniciar uma conversa difícil, de estudar algo que poderia transformar sua carreira? Essas coisas parecem enormes antes de você começar, mas no momento em que você dá o primeiro passo, elas encolhem. O inimigo não é o trabalho em si, mas a barreira mental que você constrói na sua frente. A disciplina é a arma contra esse ladrão. E disciplina não significa rigidez cruel, mas sim um compromisso com ações pequenas e consistentes. Quando você escolhe acordar no horário que disse que acordaria, quando cumpre o prazo que estabeleceu para si mesmo, quando se força a continuar mesmo sem vontade, você está enfraquecendo a procrastinação e fortalecendo sua confiança. Cada pequena vitória é um tijolo que constrói o muro contra o hábito de adiar. Mas há algo ainda mais poderoso: a prestação de contas. Quando você guarda seus planos apenas na sua mente, é fácil desistir deles. Mas quando você os escreve, quando os compartilha com alguém de sua confiança, você cria uma barreira contra a desistência. O compromisso ganha peso e sua mente entende que o fracasso não é mais uma opção. Agora pense, quanta da sua vida já foi desperdiçada em esperas inúteis? Quantas metas poderiam ser alcançadas hoje se você tivesse começado quando prometeu? Esse é o preço da procrastinação. Um futuro cheio de arrependimentos. E a parte mais trágica é que muitos só percebem isso quando é tarde demais para recuperar o tempo perdido. Não há nada mais precioso que o tempo. Você pode perder dinheiro e recuperá-lo. Você pode perder prestígio e recuperá-lo. Mas o tempo, uma vez gasto, não retorna. Cada dia adiado é uma parte da sua vida que nunca mais voltará. Então não espere por segunda-feira, pelo primeiro dia do mês, pelo próximo ano. O momento é agora. Sempre foi. Se você realmente quer vencer, precisa entender que a procrastinação não é um hábito inofensivo. Ela é o túmulo dos seus sonhos. E só há um jeito de derrotá-la. Haja imediatamente. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Não quando os astros estiverem alinhados. Agora. Um pequeno passo é o suficiente. Ele abre caminho para os grandes. Muitos acreditam que a disciplina é um fardo, um castigo que tira a alegria da vida. Mas essa é outra mentira que mantém multidões acorrentadas. Disciplina não é prisão, é liberdade. É a chave que o liberta da escravidão da dúvida, da preguiça e da falta de direção. Quem vive sem disciplina torna-se refém do humor, da vontade momentânea, da flutuação dos sentimentos. Um dia trabalha, no outro desiste. Um dia sonha, no outro se entrega. Mas quem domina a disciplina descobre que pode confiar em si mesmo. E essa é a maior das riquezas. Pense bem. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que começaria algo importante e não cumpriu sua promessa? A cada promessa quebrada, a autoconfiança diminui. Você começa a se ver como alguém que não cumpre sua palavra. Mas quando você pratica a disciplina, mesmo em coisas pequenas, como levantar-se no horário que decidiu, manter-se firme diante de uma tarefa mesmo sem entusiasmo, ou terminar o que começou, você reconstrói essa confiança. E cada pequena vitória fortalece uma parede invisível dentro de você. A verdade é que a motivação é como o vento, sopra quando quer e desaparece sem aviso. Quem vive esperando pela motivação vive instável, perdido, entregue ao acaso. Mas a disciplina é como a fundação de uma casa, permanece firme, faça chuva ou faça sol. É o que o sustenta quando o entusiasmo esvai. É o que o mantém de pé quando a vida o derruba. E mais cedo ou mais tarde, a vida derruba a todos. Eu mesmo enfrentei dias em que tudo parecia conspirar contra mim. Críticas, dívidas, fracassos. Naqueles momentos, eu não tinha inspiração, nem incentivo, nem mesmo esperança. O que me manteve em movimento?
A disciplina de sentar, escrever, estudar, levantar minha voz quando a vontade era calar-me. Essa prática diária é o que me manteve vivo quando tudo à minha volta queria me enterrar. E veja como a disciplina é o verdadeiro divisor de águas. Roosevelt, por exemplo, depois de ser atingido pela poliomielite, poderia ter se trancado em seu quarto e desistido de qualquer ambição. Mas ele não aceitou ser prisioneiro do seu corpo. Com disciplina, treinou sua mente, sua oratória, sua liderança. E guiou toda uma nação através de guerras e crises. Ele provou que disciplina não é sofrimento, mas sim a maior forma de poder que um homem pode alcançar. A disciplina exige que você enfrente o desconforto. A princípio, cada passo parece pesado, como se você estivesse nadando contra a corrente. Sua mente grita por descanso, por fuga, por um retorno ao conforto. Mas se você resistir, se você cruzar essa barreira, algo extraordinário acontece. O que era insuportável torna-se natural. A repetição cria o hábito, e o hábito cria uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que desiste e se torna alguém que entrega resultados. É preciso entender que disciplina não é um grande evento, mas uma soma de pequenas escolhas diárias. A decisão de trabalhar mesmo cansado, a escolha de terminar uma tarefa mesmo sem vontade, o compromisso de não trair a sua própria palavra. Cada uma dessas decisões é como um tijolo colocado na construção do caráter, e com o tempo, essa construção se torna inabalável. Quem depende apenas do talento e da inspiração mais cedo ou mais tarde falha, porque o talento pode abrir portas, mas apenas a disciplina o mantém dentro delas. O mundo está cheio de pessoas brilhantes que começaram com entusiasmo, mas abandonaram seus sonhos pela metade. Os disciplinados, mesmo que menos talentosos, vencem porque nunca desistem. Eles continuam, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os resultados demoram a aparecer, mesmo quando tudo parece perdido. Você precisa se perguntar: quanto tempo você dependerá do seu humor para agir? Quanto tempo você se enganará dizendo que precisa estar animado para começar? Quanto tempo você permitirá que seus sentimentos decidam o que você fará ou não fará? A disciplina exige que você faça o que precisa ser feito, independentemente de você estar feliz, triste, cansado ou motivado. É nesse ponto que a disciplina se torna a mais alta forma de respeito a si mesmo. Porque quando você cumpre sua palavra, quando você faz o que prometeu, não importa o quão pequeno seja o ato, você prova ser confiável. E alguém que confia em si mesmo não tem limites. Seja honesto. Quantos projetos você deixou inacabados? Quantas vezes você desistiu porque o entusiasmo inicial desapareceu? Essa é a diferença entre aqueles que sonham e aqueles que alcançam. Todos têm sonhos, mas poucos têm disciplina. E são esses poucos que transformam suas ideias em realidade. A disciplina é a ponte entre quem você é hoje e quem você quer ser. Sem ela, você permanece estagnado, preso em intenções que nunca saem do papel. Com ela, você descobre que não existe obstáculo intransponível. Existe apenas a escolha de continuar. E essa escolha, repetida a cada dia, transforma qualquer vida comum em uma vida extraordinária. A dor é inevitável. Ela visita cada um de nós, em diferentes momentos da vida, e quando chega, parece carregar o peso de 1000 tempestades. A maioria das pessoas foge dela, tenta silenciar suas vozes internas, busca distrações para não sentir. Mas é precisamente nesse ato de fuga que muitos se destroem. Porque a dor, por mais cruel que pareça, não veio para matá-lo, mas para moldá-lo. É uma mestra severa, mas também a mais honesta de todas. Pense quantas vezes você passou por uma situação que parecia insuportável e ainda assim o transformou em alguém mais forte. A perda de um emprego,
O fim de um relacionamento, o fracasso de um projeto, até mesmo a morte de um ente querido. No momento, a dor é sufocante. Mas depois de algum tempo, você olha para trás e percebe: o que quase me destruiu foi exatamente o que me forjou. Essa é a escolha que todo ser humano enfrenta. Ou você permite que a dor o torne amargo, ressentido, derrotado, ou você a transforma em combustível para ir mais longe do que jamais imaginou. Eu mesmo passei por isso em diferentes fases da minha jornada. Houve momentos em que perdi tudo: posição, prestígio, dinheiro. Fui acusado, criticado, difamado. Vi pessoas que diziam ser amigas virarem as costas. A dor era tão intensa que parecia não haver saída. Foi precisamente durante aquela fase desafiadora que descobri minha maior força. A humilhação que senti transformou-se em raiva produtiva, energia criativa e uma determinação feroz de provar que a adversidade não me enterraria. A dor me forçou a escrever com mais profundidade, a ensinar com mais paixão, a falar com mais autenticidade. Sem aquela dor, talvez eu nunca tivesse descoberto a intensidade do propósito que me move. E aqui vai uma verdade que quase ninguém quer ouvir. O crescimento não acontece na zona de conforto. É na fricção, nas quedas, nas perdas, que você descobre do que é realmente feito. Você não aprende coragem quando tudo vai bem. Você não aprende paciência quando a vida é tranquila. Você não aprende resiliência em tempos fáceis. Todas as grandes virtudes são lapidadas pela fricção da dor. É o fogo que purifica. Olhe para a história e você verá isso repetido inúmeras vezes. Abraham Lincoln, antes de chegar à presidência, enfrentou derrotas políticas, ruína financeira e tragédias pessoais que teriam destruído qualquer outro homem. Mas cada golpe o tornou mais resiliente, mais preparado, mais invencível. Foi a dor que o treinou para suportar o peso de uma nação dividida sobre seus ombros. Se ele tivesse sucumbido à amargura, a história americana poderia ter sido drasticamente diferente. Você já reparou que aqueles que se tornam verdadeiramente grandes são precisamente aqueles que aprenderam a transformar a dor em poder? Enquanto alguns reclamam da dificuldade, outros a usam como combustível. É como uma forja. O mesmo fogo que consome madeira bruta é o que forja o aço mais forte. O sofrimento é esse fogo. E você deve decidir se permitirá que ele o consuma ou o transforme em algo inquebrável. Quantas vezes você já disse a si mesmo: eu não aguento mais? Mas veja, você aguentou. Você está aqui ouvindo estas palavras. E se você sobreviveu até agora, a dor de hoje não vai te derrubar. Talvez o que você ainda não tenha percebido é que a dor não é apenas um obstáculo, é um convite. Um convite para transcender quem você era, para descobrir uma versão de si mesmo que você nunca conheceria se a vida tivesse sido fácil. O mais curioso é que, quando você escolhe abraçar a dor em vez de fugir dela, algo muda dentro de você. Ela deixa de ser inimiga e se torna guia. Você começa a ver que cada golpe é uma instrução, cada perda uma lição, cada lágrima uma semente de força. Então, em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você começa a perguntar, como posso usar isso para ficar mais forte? Talvez agora você esteja passando por algo que pareça maior do que você. Talvez seja uma perda recente, uma dívida que você não sabe como pagar, uma rejeição que deixou cicatrizes profundas. E sua mente insiste que essa dor vai te destruir, mas me ouça. A dor nunca é o fim, é apenas a ponte. A ponte entre a versão mais fraca de você e a versão poderosa que você precisa se tornar. Se há um desafio que quero lhe oferecer, é este. Nos próximos 7 dias, em vez de fugir da dor, olhe para ela e pergunte o que ela está tentando te ensinar. Em vez de entorpecer-se com distrações, enfrente-a de frente. Anote suas lições. Transforme-as em metas.
Use cada gota desse sofrimento como combustível para agir. Porque no momento em que você faz isso, a dor deixa de ser algo que paralisa e se torna a maior fonte de energia que você já conheceu. A vida não vai te poupar da dor. Ninguém é imune. Mas aqueles que alcançam a grandeza não são aqueles que tiveram uma vida sem sofrimento. São aqueles que souberam usá-lo. Você pode chorar, você pode sangrar, você pode cair. Mas se no meio de tudo isso você se levanta e transforma cada cicatriz em força, não haverá limites para onde você pode ir. Sem um objetivo claro, a vida se torna um mar tempestuoso, onde você é apenas um barco sem leme, levado a qualquer lugar pelos ventos da circunstância. Esta é a grande tragédia de tantos homens e mulheres. Eles trabalham duro, mas não sabem para onde estão indo. Eles lutam, mas sem direção, e o resultado é sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa sensação de vazio. O segredo que muitos nunca entenderam é que a clareza de propósito é o verdadeiro mapa do tesouro. Sem ela, mesmo as maiores oportunidades são perdidas. Você já notou como a maioria das pessoas fala sobre querer ser feliz ou ser bem-sucedida, mas não consegue definir o que essas palavras realmente significam? São desejos vagos, abstratos, que não fornecem direção. É como tentar navegar em alto mar com uma bússola quebrada. Você pode remar o dia todo, mas nunca chegará a lugar nenhum. A mente humana precisa de um alvo, algo concreto, específico, mensurável. Somente então o subconsciente se organiza para abrir caminhos. Aprendi isso da maneira mais difícil. Quando entrevistei Andrew Carnegie, ele me revelou que a diferença entre homens medíocres e grandes realizadores não estava na inteligência ou na sorte, mas na capacidade de definir um propósito claro e persegui-lo com tenacidade. Ele me desafiou a dedicar 20 anos da minha vida ao estudo e registro dos princípios do sucesso, e foi esse desafio que moldou meu destino. Se eu não tivesse aceitado essa meta, talvez tivesse passado minha vida como apenas um jornalista comum, relatando fatos, mas nunca transformando vidas. Foi a clareza de propósito que me impulsionou a trabalhar noite após noite, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando os recursos eram escassos, mesmo quando a dúvida me corroía. E a história oferece exemplos igualmente claros de como a ausência desse propósito pode arruinar até mesmo as mentes mais brilhantes. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da humanidade, possuía uma mente que parecia ver o futuro. Mas ele carecia do senso de direção prática, do propósito claro de transformar seu gênio em um legado sólido. Ele morreu pobre e esquecido, enquanto outros, menos criativos, mas mais focados, colheram os frutos de seu gênio. Talento sem direção é como uma lâmina afiada sem cabo. Pode cortar, mas não pode ser usada para construir. Agora pergunte a si mesmo: qual é o seu propósito? Você escreveu em detalhes o que deseja alcançar, quando deseja alcançá-lo e como pretende medir esse progresso? Ou você continua vivendo como tantos outros, esperando que a vida decida por você? Porque se você não decidir, alguém mais decidirá por você. E geralmente, essa pessoa não se importa com o seu futuro. A clareza de propósito não apenas guia suas ações, mas também o protege de distrações. Quando você sabe exatamente para onde quer ir, dizer não ao que não contribui para sua meta se torna mais fácil. Você deixa de ser escravo dos desejos dos outros, das demandas que apenas drenam sua energia, e começa a viver com foco. Cada passo, cada escolha, cada decisão começa a ter peso e significado. Não pense que isso requer algo grandioso de imediato. Você não precisa ter todos os detalhes do futuro mapeados, mas precisa definir seu próximo alvo precisamente. Escreva-o, dê-lhe um prazo,
Divida-o em pequenos passos diários, porque uma meta vaga não cria ação, mas uma meta clara acende um fogo dentro de você. Se o que você quer é segurança financeira, não diga apenas "eu quero ser rico". Estabeleça quanto você quer ganhar, em quanto tempo e de que maneira. Se você quer saúde, não diga "eu quero ser saudável". Anote qual hábito você precisa adotar, quantos quilos você quer perder, qual rotina você deve construir. Quanto mais específico você for, mais seu subconsciente começará a trabalhar como um servo leal, abrindo portas, revelando oportunidades e atraindo recursos que você nunca teria notado sem essa direção. E aqui está a verdade mais dura. Viver sem propósito é viver uma mentira. É fingir estar no controle quando, na realidade, você está apenas sendo levado pela sorte. É permitir que os anos se acumulem sem resultados. É chegar ao fim da vida e perceber que você nunca realmente viveu. Se você quer transformar sua realidade, comece agora. Pegue um pedaço de papel e escreva seu propósito claramente. Não deixe que ele permaneça vago, como um sonho distante. Transforme-o em uma meta específica, com prazos definidos e um plano de ação. Porque quando você faz isso, você cria um contrato silencioso consigo mesmo, um pacto que o obriga a se mover. A clareza de propósito é o segredo que tem sido escondido diante dos olhos de milhões, mas que apenas os grandes perceberam plenamente. É o que diferencia aqueles que constroem impérios daqueles que passam a vida apenas servindo aos impérios dos outros. Se você ousar definir seu propósito precisamente e se comprometer com ele, não haverá vento contrário capaz de desviá-lo do destino que foi projetado para você. Se há uma coisa que você deve manter acima de tudo o que foi dito, é esta. A mentira que mantém tantos acorrentados é acreditar que precisam esperar o momento perfeito, a motivação certa, as condições ideais. Mas a vida nunca oferece esse cenário. O segredo sempre foi agir primeiro, mesmo diante do medo, da dor e da dúvida. É a ação que revela clareza, que constrói disciplina, que transforma propósito em realidade. E agora, antes de você ir, lembre-se, o próximo vídeo que aparecer na tela vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, a se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo.